Nesse mês de março, a gente propôs à igreja uma série de mensagens seguindo o tema Simples Assim, e para isso a gente tem conversado sobre a simplicidade de Jesus Cristo. Então, no primeiro domingo a gente conversou sobre Jesus Cristo, o Messias. No segundo domingo a gente conversou a respeito de Jesus Cristo como o bom pastor. No domingo passado a gente refletiu sobre a pessoa de Jesus Cristo como o pão da vida, e não só refletiu, mas provou esse pão, nos dois sentidos, né, Céu? No sentido espiritual, obrigado, Céu, no sentido físico, digamos assim. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Jesus Cristo diante da afirmação que ele mesmo faz quando ele se auto-intitula o caminho, e de alguma forma fazer com que essas verdades cheguem ao nosso coração e fiquem no nosso coração, que essa chegada no nosso coração se transforme em transformação de atitude, transformação de forma de pensar, transformação daquilo que nós somos, como a gente vive, como a gente se relaciona, e que tudo isso seja feito com a ajuda do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Então, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, diz o seguinte: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Até aqui. Feche seus olhos. Gostaria de orar com vocês, junto com vocês. Peça a Deus que Ele de alguma forma abra os seus ouvidos, o seu coração, para que não somente informações você receba, mas vida, através do Espírito Santo, você receba. Senhor Deus Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, obrigado por esse tempo que nós tivemos de te louvar e de te adorar, Deus, de afirmar compromissos sérios, Deus, na tua presença, de, por exemplo, te louvar em meio à tempestade. Obrigado porque nós temos a liberdade, Deus, de te bendizer aqui nesse lugar, Deus, e de fato o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é digno, Pai, de todo o louvor do nosso coração. O Senhor é digno, Deus, de toda a expressão de gratidão que sai dos nossos lábios, Deus, e que a nossa vida revela, Deus. Obrigado, Deus, porque nós somos os teus filhos e aqui estamos para te prestar um culto, Deus, para render as nossas vidas, aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, todas as nossas forças, Deus, o nosso corpo, Pai. A gente aqui diante do teu altar, Deus, deposita a nossa vida por completo, Deus, e esse é o nosso culto. Esse é o nosso culto, a nossa devoção ao Senhor, Deus, esse oferecimento, Deus, das nossas vidas diante do teu altar, Pai. Que pela tua misericórdia, e pelo amor do Senhor, através da ação do teu Espírito Santo, Deus, a gente te conheça um pouco mais através da tua palavra, Pai. Conheça um pouco mais do Senhor, das afirmações que o Senhor fez através de si,
que essas verdades, Deus, cheguem ao nosso coração e transformem as nossas vidas, Deus, que isso faça sentido para nós, em nome de Jesus, Pai. Que seja assim, esse é o desejo do meu coração, Deus, seja o desejo do coração dos meus irmãos e irmãs aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o desafio de falar de Jesus e relacionar esse Jesus Cristo como um caminho, ele é um desafio que vai na contramão dos nossos dias, da nossa geração, daquilo que a gente vive, daquilo que as pessoas convivem no seu dia a dia, as verdades evidentes da nossa geração. Não se preocupa e não valoriza muito essa questão do de caminhada e essas questões. Não sei se você concorda comigo, mas se você parar um pouquinho para pensar sobre os nossos dias e os valores que regem a nossa geração, eu percebo, não sei se você também percebe, que a nossa geração é uma geração que valoriza muito mais as chegadas do que os caminhos. A nossa geração é uma geração que evidencia muito mais o que se conquista do que qual foi o caminho que as pessoas seguiram para conquistar o que se conquista. Há uma valorização muito grande para os resultados, para os fins, e uma desvalorização muito grande para os caminhos e para os meios. A célebre frase que os fins não justificam os meios. O que isso significa? Significa que o importante é o fim, o que se importa, o objetivo principal é o fim, e não importa o meio que você levou para se chegar a esse fim. E aí, através dessa verdade, através dessa característica da nossa geração marcante, isso se torna prático nas nossas questões diárias. Por exemplo, uma outra característica do nosso dia a dia é a questão do prazer, a questão do hedonismo. As pessoas buscam estritamente sentir prazer em suas vidas, conquistar algo, e esse algo tem que gerar prazer. Mas para chegar a esse prazer, as pessoas negociam, por exemplo, princípios e valores na caminhada para se chegar a essas conquistas de prazer. O que importa são os resultados e as conquistas nessa sociedade pragmática. Não importa se aquilo que você está comendo vai te fazer mal à sua saúde. Não importa o jeito que aquilo que você está comendo foi feito, de onde vêm os produtos, não importa isso. O que importa é que aquilo que você está comendo ficou pronto em 2 minutos. E você tem 5 minutos para comer. E aquilo que você está comendo ficou pronto em 2. É isso que importa. Não importa se a gente negocia na nossa caminhada aquilo que a gente acredita, deixa de lado as verdades do Evangelho, por exemplo. O que importa é que a gente vai chegar no nosso destino. Essa é uma sociedade pragmática e é o mundo em que a gente vive. E esse mundo acaba gerando pessoas viciadas e não pessoas virtuosas. Porque o viciado, ele coloca em primeiro lugar o prazer, ele foge da dor e coloca o prazer em primeiro lugar. Mas mal sabe ele que depois do prazer vai vir a dor, e a dor amarga, consequência do prazer. O contrário, o virtuoso, ele não foge da dor, do sacrifício, do sofrimento. Ele encara a dor, ele encara o sacrifício,
ele encara o sofrimento. E mal sabe ele que depois dessa caminhada de sacrifício, de dor e de sofrimento, o prazer vai vir. Só que é um prazer pleno. A nossa sociedade inverteu isso. A nossa sociedade coloca o prazer em primeiro lugar. E essa é a característica marcante do viciado. Então nós somos uma sociedade de viciados, que coloca o prazer em primeiro lugar. Só que mal sabemos que depois do prazer que é colocado em primeiro lugar, a dor amarga vem. O sofrimento que é consequência vem. E por isso que falar de caminho nos nossos dias é um desafio. Porque Jesus Cristo e caminho é alguma coisa assim que não dá para dissociar. Porque a gente olha para o ministério de Cristo, a gente olha para os 4 evangelhos, para aquilo que a gente sabe de Jesus Cristo, para aquilo que a gente sabe que Jesus Cristo fez, realizou, as pessoas que ele conversou, os contatos que ele teve, as crises que ele teve, as dificuldades que ele teve, ele sempre está envolvido com um caminho. Ele encontra as pessoas no caminho. Ele sempre está vindo de um lugar e indo para um outro lugar. Ele está de um lugar e indo para um outro lugar. Ele no caminho conhece uma mulher bebendo água e ele conversa com aquela mulher. E ali acontece alguma coisa. E ele está andando de um lugar para um outro lugar. De repente ele vê um sujeito em cima de uma árvore. E ele olha para esse sujeito: olha, eu quero comer com você, jantar, almoçar com você. No caminho. E ele está no caminho, ele olha para um cobrador de impostos e ele fala: me segue esse caminho. Ele olha para os seus discípulos e desafia os seus discípulos a seguirem esse caminho. As experiências de milagre, de cura que Jesus Cristo teve no seu ministério foram todas experimentadas no caminho, na caminhada. Os discursos de Jesus às multidões, as grandes elaborações teológicas de Jesus, as grandes afirmações que ele fez, que servem para nós hoje, as histórias maravilhosas que ele contou, as suas parábolas, foram todas feitas no caminho. No caminho as multidões se juntavam ao redor dele e ele falava a essas multidões. Então a relação que Cristo tem com essa questão do caminho é muito forte. E foi muito forte, muito marcante. Foi tão forte que após a crucificação de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, no primeiro século, as pessoas que seguiram essas verdades, seguiram a Cristo, seguiram o Evangelho, antes mesmo delas serem consideradas cristãs, essas pessoas eram chamadas de as pessoas do caminho. Eu escrevi um pouco sobre isso no editorial do boletim. Essas pessoas confundidas com mais um grupo judaico da época, com mais uma seita que era comum naquela época. Existiam algumas seitas judaicas, existiam os fariseus, os saduceus e alguns outros grupos que se identificavam por suas afirmações. As pessoas pensavam que esses que seguiam a Jesus Cristo eram mais um desses grupos. E essas pessoas, esse grupo, era chamado de o grupo do caminho. Tão forte era a relação daquilo que Jesus pregou e daquilo que Jesus evidenciou com o caminho. E só depois que essas pessoas começaram a serem identificadas por pequenos cristos, ou cristãs, ou cristinhos, ou pessoas que serviam e seguiam a Jesus Cristo. Então eu quero, irmão e irmã, nessa manhã, de uma
coração, o seu entendimento, aquilo que você tem tentado viver do Evangelho, a sua espiritualidade, a forma como que você tem buscado viver a sua espiritualidade. Eu quero tentar focar os seus olhos para essa questão do caminho. Chegando ao ponto de afirmar que o caminho, ele é muito mais fundamental na nossa vida espiritual do que as chegadas. O caminho é o principal do que aonde a gente vai chegar. A carta aos Hebreus, capítulo 11, esse trecho da carta aos Hebreus, só para você lembrar, é aquele trecho em que é retratado os heróis da fé. Lembra disso? Fala, a fé é a certeza das coisas que não se veem e tal. E aí o autor da carta começa a falar, pela fé Noé, avisado das coisas, fez tal. Pela fé Moisés, tal. Pela fé Abraão, os heróis da fé. E no final dessa elaboração a respeito da fé, o autor da carta, ele diz o seguinte, muito interessante: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem saber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria maior, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. É engraçado essa conclusão desse texto da carta aos Hebreus. Os heróis da fé, as pessoas dignas de referência, as pessoas que são referência para nós, aquelas pessoas que viveram pela fé, são pessoas que viveram e não receberam aquilo que lhes havia prometido a elas. Elas olharam de longe e saudaram, mas elas não receberam. A vida delas foi uma caminhada. A nossa vida, meu irmão e minha irmã, é uma caminhada. A nossa vida é um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E a gente que segue e que serve esse Jesus Cristo, a gente segue e serve um Jesus que é um caminho, que não é uma chegada. E esse caminho é o fundamental. Esse caminho é o que a gente deve colocar no nosso coração. Esse caminho deve ser toda a motivação do nosso coração em buscar Jesus. É o caminho. Não são os benefícios que a gente pode ter em buscar e seguir esse Jesus. Porque aquele que busca Jesus, aquele que segue a Jesus para se obter algo, para ter algo em troca, ou não em troca, para ter algum benefício, na verdade não busca e não segue Jesus. Na verdade busca e segue esse benefício. E Jesus é o meio que ele encontrou para conseguir esse benefício. Que a motivação do nosso coração, irmão e irmã, se amplie e se foque
na questão do caminho e se desfoque na questão das chegadas. A nossa vida é um caminhar. E os testemunhos de vida, de fé, que mais me impressionam, que mais motivam o meu coração, não são aqueles testemunhos fortes de conversões, de cura, e de que a pessoa era ex e agora não é. Sabe aqueles testemunhos de ex, não sei o que, ex agora. Os testemunhos que mais me impressionam, assim, mais mexem no meu coração, são testemunhos de pessoas já no final de suas vidas, já nas conclusões da vida, pessoas que se mantiveram fiéis, pessoas que perseveraram no caminho e continuam no caminho. No final de suas vidas ainda continuam no caminho. Essas pessoas, para mim, são referências. Pessoas que conheceram a Cristo, talvez no início das suas vidas, no começo da caminhada, e no final da caminhada ainda continua fiel e perseverante a Jesus Cristo. Porque isso é o mais difícil. Isso é o mais difícil. Então a nossa vida é uma caminhada. Qual que é as implicações disso? Eu gostaria de deixar no seu coração duas, para a gente encerrar a nossa conversa. Há uma implicação que é uma bênção para nós, a afirmação que Jesus Cristo é o nosso caminho, e há uma segunda implicação que é um desafio para nós. A implicação que é uma bênção para nós, Jesus Cristo é o caminho. E nesse caminho, existe uma bênção, que é a bênção da companhia de Jesus. Na minha caminhada, na sua caminhada, no seu dia a dia, diante dos desafios que você encontra na sua semana, dentro da sua casa, com seus filhos, com seus pais, no seu ambiente de trabalho, na sua caminhada, existe uma preciosa bênção, uma preciosa verdade que a gente pode experimentar, que é a companhia de Jesus. O contexto do texto que nós lemos de Jesus é o seguinte: Jesus começava a preparar o coração dos seus discípulos para o fato de que ele ia voltar para o Pai, que ele ia ser crucificado, morto. Eles não mais experimentariam a presença real de Jesus entre eles. E aí o coração dos discípulos, os discípulos começaram a se angustiar. E como que a gente vai seguir sem o Senhor? Como é que vai ser sem a presença de Jesus? Para onde que a gente vai? Que caminho que a gente vai seguir? E aí Jesus, nessa conversa com eles, é que ele afirma que ele é o caminho. E aí os discípulos tentam argumentar, e a gente leu aqui Tomé dizendo o seguinte: Jesus, como que o Senhor é o caminho, a gente não conhece esse caminho? E ele fala: eu sou o caminho, a única forma que vocês têm de ir até o Pai sou eu. E depois desse texto que a gente leu, Jesus afirma que ele vai, só que ele também afirma que ele deixaria com os discípulos e com os seus o Espírito Santo. E a nossa companhia, a companhia da nossa caminhada, deve se basear e deve se apegar a essa afirmação que Jesus Cristo fez, que deixaria o seu Espírito Santo. O seu Espírito Santo é o mesmo Espírito que habita entre nós, que está ao seu lado, que está te ajudando, te consolando, te orientando no seu dia a dia, na sua caminhada. É a presença de Cristo nas nossas vidas, no nosso caminhar. Isso é uma bênção. E a segunda implicação, que para nós é um desafio, é a questão da perseverança. Porque se tem um desafio para alguém que percorre um caminho, é a questão da perseverança.
Porque é uma facilidade muito grande, uma tendência muito forte nos nossos corações de abandonar o caminho, de desistir da caminhada. Não sei se você já teve uma experiência como essa, de se propor a conhecer algum lugar e para conhecer esse lugar existe um caminho para se chegar até lá, né? Eu fiz uma viagem há uns 2 anos atrás, eu e a Priscila, e a gente queria conhecer uma praia, a gente viu na foto que era bonita a praia. E aí a gente queria conhecer essa praia legal aqui na foto. Só que para chegar até essa praia tinha uma trilha assim, para chegar a esse lugar. E a gente queria conhecer, vamos seguir essa trilha. Só que no que a gente começou a seguir a trilha, os mosquitos e os bichos começaram a quase que levantar a Priscila assim, né? Ela começou a ficar cheia de marca e aí a gente desistiu de conhecer a praia, desistiu no caminho, na dificuldade que a gente teve. E a nossa vida é assim. No caminho, o caminho não é fácil. O caminho é cheio de dificuldade, é cheio de mosquitos querendo picar. E haja repelente. É cheio de obstáculos que a gente tem que passar. É tristeza. E de repente acontece alguma coisa que a gente não está esperando. E de repente aquilo que a gente planejou para a nossa família não é bem aquilo que está acontecendo. De repente a gente tem uma perda inesperada no nosso caminho. De repente a gente tem uma alegria muito grande, uma bênção enorme. Oscila em relação às nossas conquistas e em relação a situações positivas e situações negativas. E o desafio que a gente tem é perseverar. Então persevere, irmãos. Persevere, irmãos, na sua caminhada. Porque é essa caminhada que é a vida cristã. É o caminho. Não é a chegada, é o caminho. É isso que é a espiritualidade nossa. É a nossa caminhada. O ponto de chegada é a caminhada. E Jesus Cristo é esse caminho. Que Jesus Cristo seja a nossa companhia e que a gente assuma o desafio da perseverança em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos e orar mais uma vez. Senhor Deus, Pai, obrigado, Deus, e a gente, na Tua presença mais uma vez, o nosso coração quebrantado e sedento da Tua orientação, da Tua graça, do Teu amor, Deus, a gente se coloca diante de Ti, desejando e precisando da Tua companhia, Deus. Diante das nossas vidas, da caminhada que é a nossa vida, das dificuldades que nós temos, que a gente siga o Teu caminho, independente dos lugares onde estejamos, que o caminho seja o Senhor. Que a gente não negocie os nossos princípios, as verdades das quais a gente acredita na nossa caminhada e que a gente persevere a nossa fé, a nossa espiritualidade, que a gente continue no caminho. Em nome de Jesus, Pai, seja assim. Que as pessoas olhem para nós e que elas identifiquem pessoas que estão seguindo o caminho de Cristo, assim como no primeiro século as pessoas que te seguiam eram conhecidas. E a gente também tem essa marca de pessoas que seguem o caminho de Cristo. Seja assim em nome de Jesus. Amém. Celso. Mas marcante essa presença que não nos deixa jamais.
E isso é testemunhado de várias formas, né? E esse ato que nós vamos ter também agora, está sendo divulgado, mas Deus nos permitiu, trouxe para cá para o nosso convívio algum tempo atrás, a Amanda, o Rodrigo, e esse mesmo Deus que uniu os caminhos deles, é o mesmo Deus que presenteou a vida deles com o Christian. Foi um presente do Senhor. Ali, ó, o Rodrigo saudável, forte, então, falando até amém desse povo aí, lá atrás, ó, escondidinho lá. E de uma forma especial, Deus também move as nossas vidas, né? Por questões profissionais, eles se deslocaram para Sorocaba, não tão longe, dá para estar aqui de vez em quando, né? E nesse tempo, Deus também nos presenteou com Davi. Mais um presente de Deus, para trazer alegria ao coração deles. Uma palavra de Deus diz que são heranças, são presentes do Senhor. Então eu queria convidar, ele está tentando se preparar lá, mas que a Amanda, o Rodrigo, Christian também viesse, os avós também, por favor, que estivessem aqui à frente. Uma coisa assim muito especial, irmãos, é que Deus nos permite viver esse momento. A igreja presbiteriana, de uma forma assim geral, ela não batiza as suas crianças com o intuito de que eles deixem de ser pagãos. Respeitamos os pensamentos diferentes, mas o nosso objetivo quando realizamos o batismo de uma criança, isso tem a ver com aquilo que nós cremos que Deus, de que eles são do Senhor, e também é um momento, uma oportunidade de responsabilidade, compromisso dos pais e da igreja. Vai chegar um momento que o Davi, assim como a Amanda, assim como o Filipe, o tempo também do Cristo, quando ele vai chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu te recebo, ele disse que eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Vai chegar esse tempo. Mas nesse ato, é um ato de fé por parte dos pais, onde os pais assumem um compromisso. Esse compromisso é verbalizado com o apoio dos avós, né? Dizem que avós estragam, né? Mas não é bem assim, né? Os avós ajudam a vida dos filhos, dos netinhos a ficarem mais animados, né? Um compromisso com o suporte dos avós, dos irmãos, da igreja. Vocês não estão sozinhos nesse compromisso que vocês vão fazer diante de Deus. Viu, Davi? Nesse momento, eu vou me dirigir aos pais, né? E vocês vão assumir. Pode deixar, meu filho, fica tranquilo, fica sossegado. Aqui tem espaço, tem gente que cuida, já tem um monte de tia cuidando lá. Nesse momento, vocês vão assumir um compromisso diante de Deus. Esse compromisso, com certeza, o maior auxiliador de vocês é o próprio Espírito Santo que habita, para que vocês consigam cumprir aquilo que vocês estão votando diante do Senhor. Bem? Então eu queria perguntar para vocês, em primeiro lugar, Rodrigo e Amanda, vocês creem que vocês já receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Sim? De todo o meu coração. Amém, sim. Vocês creem que a Bíblia é a palavra de Deus e a nossa regra de fé, de prática, para a nossa conduta cristã? Com certeza. Com certeza. Vocês creem neste ato, que este ato que vocês estão realizando é um compromisso assumido diante do Senhor, que vai exigir de vocês algumas posturas? Por exemplo, orar pelo Davi, orar com o Davi, ler a palavra de Deus para o Davi, ler com ele. E vocês estão dispostos, talvez a se superarem em questão de tempo, uma série de outras demandas que vocês têm no dia a dia, para priorizar
esse tempo e esse ensino que cabe a vocês em relação ao Davi? Estão dispostos? Sim. Sim. Amém. A igreja está feliz com esse momento? Sim. Então nós vamos ficar em pé. Nós vamos então, diante da declaração dos pais, proceder ao batismo desse príncipe, em nome de Rei. Em nome de Rei. Em nome de um servo do Senhor que inspira a minha vida. Que ele seja assim para a glória do Senhor. Diante da declaração dos seus pais, pequenino Davi, eu te batizo, meu querido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigado por este momento tão especial. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos presenteia com os filhos que são herança do Senhor, mas ao mesmo tempo o Senhor coloca sobre nós essa responsabilidade que é um grande desafio. Mas eu te louvo, Deus, porque o Senhor tem colocado no coração do Rodrigo, da Amanda, esse compromisso contigo de assumir publicamente diante do Senhor e diante da sua igreja essa responsabilidade. Que o Senhor nos capacite, Senhor. Capacite, Senhor, Rodrigo e Amanda a serem pais, a serem exemplo, a serem instrumentos do Senhor. Que a primeira experiência do Davi contigo seja através de um relacionamento com seus pais. Dê-lhes força, sabedoria e cuida deles, Senhor. Cuida do seu desenvolvimento físico, emocional, que ele possa, Senhor, crescer para a glória do Senhor e no tempo certo assumir esse compromisso contigo, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador de sua vida. Eu peço isso, peço a tua bênção sobre a família, sobre a voz, que o Senhor também os abençoe, dando-lhes graça e sabedoria para ajudarem seus filhos nesse momento tão especial e nesse desafio tão grande. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais um membro da família, vamos oferecer a Deus um aplauso de gratidão. A igreja pode se sentar. O pessoal de casa desse um abraço nas pessoas que estão nos visitando, por favor. Queridos, nós estamos aqui encerrando esse nosso culto. Nós temos uma assembleia. Prometemos a vocês objetividade aos membros. Aqueles que assinaram a folha de presença precisam permanecer. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Obrigado por podermos oferecer louvores a Ti. Obrigado pela Tua palavra que alimenta, espiritualmente. Obrigado pelo convívio que faz bem à nossa vida, esse sentimento de pertença. A gente faz parte desse grupo e isso faz bem para o nosso coração. Te louvamos pelo privilégio também de vivenciarmos aqui o batismo do Davi. Mais uma vez pedimos pela vida da Amanda, do Rodrigo, sua família, esse novo tempo lá em Sorocaba, que o Senhor continue abençoado, seus familiares também que estão. Fica conosco, dirija os nossos passos e na nossa assembleia nos abençoe, que possamos ter um tempo proveitoso aqui. E, Senhor Deus, guarda-nos ao longo desse dia, para que em todo momento possamos realmente ter consciência de estar no caminho pela Tua presença, por experimentar a cada instante a Tua presença. Nós te agradecemos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então eu vou pedir para os membros da igreja que